Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Estamos iniciando o mês de agosto. Hoje é 2 de agosto de 2020 e estamos aqui de volta para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical da nossa primeira Igreja Batista em Teresópolis. Os nossos estudos continuam, como sempre digo, baseados na revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. E nós estamos tratando de situações que a igreja está passando nesse período de quarentena que nós estamos vivendo em função dessa pandemia provocada pelo coronavírus. A lição de hoje, ela tem como título Vencendo o Abatimento da Alma. Então nós vamos ver o que nós temos de aconselhado pelo Senhor, de estímulo da palavra de Deus, para que nós possamos vencer o abatimento da alma. O texto da nossa lição, ele está no Salmo 42, tá? Todo o Salmo. Então, é um salmo bastante conhecido de todos nós. Então, vamos lê-lo. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando poderei entrar para apresentar-me a Deus. Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Concede-me, ó Senhor, o seu fiel amor de noite esteja comigo a sua canção, é a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque devo sair vagueando, pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Salmo 42, do verso 1 ao 11. Bom, o Salmo 42, se você prestar bem atenção, logo a seguir vem o Salmo 43, você vai perceber que é a continuação do Salmo 42. O Salmo 43, então, é a continuação do Salmo 43. Veja só como faz nexo, tá, a sequência do Salmo 43. Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos. Pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza, por que me rejeitaste? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo. Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus meu. Por que você está assim tão triste, minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Bom, então, como eu falei, o Salmo 43, ele é a continuação do Salmo 42. Na realidade, trata-se de duas partes do mesmo poema, que no original, ele de fato formava um salmo só. E é interessante, se você observar a Bíblia católica, tá? Este salmo, de fato, forma um salmo só. É por isso que quando você vai ver a numeração dos salmos na Bíblia que nós usamos,
E na Bíblia católica, os números não casam justamente porque o Salmo 42 e o Salmo 43 formam um só salmo, digo, que seria então todo o Salmo 42. Eis porque você vai encontrar na Bíblia católica a numeração dos salmos um pouco diferente da Bíblia que nós usamos. Mas em nada muda o texto é justamente o mesmo, tá? Então não há problema algum, é só para enfatizar que lá, de fato, o Salmo 42 e o 43 formam só, como nós podemos ver à medida que nós vamos lendo o Salmo, que há, de fato, sim, a concatenação de ideias, então dando-nos a entender que, de fato, se trata de duas partes do mesmo poema. Veja só, o 42, no verso 9, diz: direi a Deus minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Agora observe no Salmo 43, verso 2. Pois tu, ó Deus, és a minha rocha. Veja que no 42, verso 9, ele diz: direi a Deus minha rocha. No 43, verso 2, pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Voltando a 42, ele pergunta, no verso 9, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Continuando ainda, vejamos mais. Olha agora o Salmo 42, do seu verso 5. Por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador. No mesmo Salmo, ainda no verso 11, ele diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aí, indo lá para o Salmo 43, verso 5, ele diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Você vê que ele continua o poema. Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então nós podemos ver aí que, de fato, o Salmo 43 é a continuação do Salmo 42, formando, portanto, os dois um só salmo. Este salmo é atribuído a Coré, aos filhos de Coré. Quem eram os filhos de Coré? Os filhos de Coré eram levitas, e você sabe que os levitas tinham o seu trabalho no templo, eles tinham dedicação exclusiva para o templo e, antes do templo, o tabernáculo, né? Então, os filhos de Coré, a quem é atribuída a autoria deste salmo, diz o seguinte: eles eram levitas que exerciam diversas tarefas no tabernáculo e, posteriormente, no templo em Jerusalém, sobretudo na área da música. Eles eram os ministros de música da época, podemos assim dizer. Então, veja lá o que nós encontramos no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 6, versos 31, 32 e 37, para que nós possamos enxergar qual era a função dos filhos de Coré. Estes são os homens a quem Davi encarregou de dirigir os cânticos do templo do Senhor, depois que a arca foi levada para lá. Eles ministravam o louvor diante do tabernáculo da tenda do encontro, até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Eles exerciam suas funções de acordo com as normas estabelecidas. Filho de Taate, filho de Assi, filho de Ebiasaf, filho de Corá. Então nós vemos que os filhos de Coré, eles exerciam então tarefas no tabernáculo e depois no templo de Salomão, e uma das coisas que eles eram responsáveis era justamente a parte da música. Eles eram os cantores, eles que lideravam os cânticos e os louvores. Bom, ainda no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, verso 19, diz: então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Eles eram então os responsáveis
pelo louvor, eles eram responsáveis pelas músicas, pelos cânticos. Bom, então, aos filhos de Noé, aos filhos de Coré, digo, é atribuída a autoria dos Salmos 42 até o Salmo 49, né? Porque nem todos os salmos são de Davi. Nós temos salmos de Asaf, salmos de Moisés, né? E aí nós estamos vendo agora os salmos do filho de Coré. Como se pode perceber, nessa narrativa dos Salmos 42 e 43, tá? O autor do Salmo é alguém que estava longe do templo de Jerusalém. Ele estava longe do templo de Jerusalém. Olha como ele diz no verso 2 do Salmo 42. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Veja que no contexto judaico, tá, era no tabernáculo e no templo onde estava a habitação do Senhor. Então ele aí está longe da habitação, ele estava lá em cima, no norte, tá? Na região do Jordão, do Hermon, ele estava bem longe de Jerusalém, ele estava numa situação de exílio, lutando contra inimigos e saudoso de estar na casa de Deus, porque para eles só poderiam se encontrar com o Senhor se estivessem de fato no tabernáculo ou no templo. Coisa bem diferente de nós que vivemos hoje no tempo da graça, que nós vamos falar alguma coisa a mais adiante. Então, ele tinha um desejo imenso de voltar ao templo, de participar dos cultos. Parece algo que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Quantos de nós, né? Aliás, acho que todos nós estamos saudosos dos nossos encontros dominicais, semanais, estamos com saudade da participação daquele culto coletivo que nós temos, o que é tão bom porque nos permite juntos, como comunidade de fé que somos, juntos louvar ao Senhor, como assim faziam os filhos de Coré, liderando a congregação no cântico e nos louvores ao Senhor. E nós estamos com saudade desses tempos que nós tínhamos, né? E esperamos que isso volte logo. Então, o salmista aí, ele estava com essa saudade que nós estamos sentindo hoje em dia. Algo bem semelhante. Então ele tinha um desejo imenso de voltar ao templo, de participar dos cultos. E aí ele pergunta, quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Bom, o Salmo 27, nos seus versos 4 e 5, este é um Salmo de Davi, ele diz, uma coisa pedi ao Senhor é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no tempo. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre uma rocha. Como vê, para o salmista aí se refere ao desejo de estar na casa do Senhor, e esse desejo dele era de estar no tabernáculo, de estar lá onde o Senhor habitava. Tá? Trazendo isso para os nossos dias, nós hoje não necessitamos, como já falamos aqui em aulas passadas, sobre a lição que nós tratamos no trimestre passado, de que igreja não se fecha, a igreja não está fechada nesse período de pandemia, nesse período de quarentena. Nós então vivemos uma situação diferente, porque nós somos o templo, nós somos o lugar, nós somos a habitação do Senhor, nós somos o templo do Espírito Santo, então nós não temos necessidade de ir a um local físico para que possamos nos encontrar com o Senhor. Onde nós estivermos vivendo na presença do Senhor, aí nós estaremos na casa do Senhor. Este é o nosso entendimento hoje em dia. Mas para eles, eles tinham o desejo de voltar sempre ao templo, de estar lá no tabernáculo. Você se lembra quando o povo estava escravizado lá na Babilônia e que os caldeus pediam aos exilados que cantasse alguma música lá da terra deles? Eles não queriam cantar, não queriam louvar, porque para eles o local era lá no templo. E nós que vivemos no tempo da graça, nós entendemos que qualquer lugar o Senhor se faz presente porque nós somos o templo. Mas o desejo do salmista era este, uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro,
que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Nós que estamos isolados, nós que estamos em quarentena, nós podemos sim viver na casa do Senhor e contemplar a cada dia a bondade do Senhor e buscar a orientação do Senhor para cada momento. Nós estamos vendo aí neste salmo que o salmista estava vivendo um abatimento da sua alma. Aí o salmista, aqui no Salmo 27, Davi diz: pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre uma rocha. Bom, o salmista, então, ele estava saudoso lá no Salmo 42 e 43, ele estava saudoso do templo, ele sentia saudades dos cânticos, do tempo que ele se reunia, do tempo que ele liderava a congregação. Mas, além disso, ele estava vivendo em um ambiente hostil, cercado por inimigos. Aí você vê lá no verso 3 do Salmo 42. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Imagine ele saudoso lá de estar na presença do Senhor, lá no seu santuário, ele saudoso dos cânticos, ele saudoso dos cultos em que ele liderava lá, ele chora. E ele diz que a sua lágrima tem sido seu alimento de dia e de noite. A versão na Bíblia, a mensagem diz o seguinte: as minhas lágrimas têm sido meu café da manhã e têm sido meu jantar. Ou seja, era esse alimento de tristeza que ele sentia. E além dessa tristeza, da saudade, os seus inimigos ainda debochavam: onde está o seu Deus? Onde está o Deus que vocês servem? O Deus que vocês dizem que crê? Mas ele não deixa a sua fé ficar abalada, não. Ele permanece confiado no Senhor. Bom, ele não só estava longe de Jerusalém, como disse, como sofre também o sarcasmo com o questionamento da sua confiança em Deus. Onde está o seu Deus? Vocês que dizem que Deus habita lá em Jerusalém, onde está esse Deus que vocês tanto louvam, que você tanto fala dele? Bom, apesar da difícil situação, apesar de as lágrimas serem o alimento dele de manhã e de noite, o salmista não havia perdido a esperança. A sua esperança estavam colocadas no Senhor. Eis aí como que é possível, então, uma alma abatida, ela se levantar e se colocar de pé e se colocar animada de novo para prosseguir. É colocando a esperança no Senhor. E o salmista, então, saudoso, sofrendo sarcasmos, com perguntas tais como: onde está o teu Deus? Ele mantinha a sua esperança no Senhor em tempos de dificuldade. E quantos neste período de tempo de quarentena estão passando por dificuldade? Quantos estão de fato com a alma abatida? Mas veja o que o salmista diz, então. Salmo 42, versos 5 e 6. Por que você está assim tão triste, a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Veja, ele está dialogando com a sua alma. Pois ainda o louvarei, ele é o meu Salvador e o meu Deus. Perguntavam a ele: onde está o seu Deus? E ele, nesse diálogo com a sua alma, ele diz: ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Veja que ele está lá em cima do rio Jordão, lá nas alturas de Hermon, bem ao norte de Israel, bem distante da sua terra, e dialogando com a sua alma. E ele está buscando força na confiança que ele tinha no Senhor. E ele diz à sua alma: a minha esperança, ela está no Senhor. Ainda lá no verso 11 ele vai dizer: por que você está assim tão triste, a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Isto vai passar e eu vou louvar o Senhor. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Este período de quarentena vai passar.
e aqueles que estão passando por abatimento da alma, e não são poucos, muitos estão de fato sofrendo com a distância de familiares, sofrendo com perda de emprego, sofrendo com as inquietações que essa situação tem trazido, mas ele pode falar assim: ponha a sua esperança em Deus, porque ainda o louvarei. Quando nós olharmos para trás, quando esta situação, este momento difícil de quarentena tiver passado, nós vamos dizer assim: valeu a pena confiar no Senhor. E é por isso que eu estou aqui louvando, porque Ele foi fiel naqueles momentos de abatimento, mas eu pude, naqueles momentos de abatimento, falar com a minha alma: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. E nós lá no futuro, então, dentro de alguns dias, poderemos dizer assim: Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus e Ele nunca falhou. Esta era a confiança do salmista. Então, o Salmo 34, do verso 18, o seu autor diz o seguinte: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Esta é a certeza que nós temos. Coração quebrantado, é coração debilitado, é coração que está abatido, é coração que chega diante do Senhor e se humilha, é coração que reconhece a situação difícil que está vivendo, mas coloca a confiança no Senhor. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Descansa no Senhor, ó minha alma. É isso que nós temos que falar quando nós estamos passando por esses momentos. Nós estamos então vivendo momentos de quarentena, como já disse, momento de isolamento, momento de distância, e é bem semelhante a nossa situação com a situação do autor dos Salmos 42 e 43. Em quarentena ele estava isolado, ele não podia voltar lá para Jerusalém. Ele estava então numa situação de isolamento, ele estava numa situação de distância. Quantos hoje estão distantes dos parentes? Há avós que não veem os netos desde o mês de março. Estão ansiosos querendo vê-los. Há filhos que não podem visitar os pais, pais que não podem visitar os filhos. Mas descansa no Senhor, ó minha alma. Por que te abates dentro de mim, ó minha alma? Espera no Senhor, pois eu ainda o louvarei. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, no verso 14 e 16, ele diz o seguinte: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Veja que o autor do Salmo 42 e 43, ele estava se apegando ao Senhor com toda a firmeza. Ele estava sofrendo, ele lamenta, mas a firmeza dele estava na sua fé. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O salmista, ele se aproximou sim do Senhor, o salmista conversava com a sua alma, e nós que estamos passando por um momento de abatimento da alma, muitos que estão sofrendo, a solução de fato é esta, é aproximar-se do trono da graça, com toda a confiança. Confiança, eu falei aqui na aula de domingo passado, é com toda a fé, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. E foi esta a atitude do salmista quando ele estava distante, quando ele estava sendo zombado pelos ímpios que perguntavam a ele: onde está o seu Deus? E ele diz: acalma-te, a minha alma, espera no Senhor, eu ainda o louvarei. Aí, João, no capítulo 16, verso 33, o Senhor Jesus disse: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo.
O salmista, ele estava buscando a sua paz interior no Senhor, eis porque ele estava dialogando com a sua alma, e é justamente esta a recomendação do Senhor. Olha as palavras do Senhor Jesus: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, neste mundo vocês terão epidemias, neste mundo vocês terão pandemia, neste mundo vocês terão quarentena, neste mundo vocês terão isolamento social. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Como o Senhor Jesus nos dá esta palavra de ânimo, e o salmista também tinha esta palavra de ânimo, resta-nos então dizer a nós, aqueles que estão sofrendo com essa situação que nós estamos vivendo: espera em Deus, ó minha alma, porque tu te abates, ó minha alma. Espera no Senhor, nós ainda o louvaremos. Aí, Deuteronômio 31, verso 6, tá? O seu autor lá diz o seguinte: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. O Senhor Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Então, meu irmão, se está passando por algum momento de tristeza da alma em função dessa situação em que nós estamos vivendo, veja, o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará, porque o Senhor está conosco, Ele é fiel e misericordioso. Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso 16, ele diz: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Veja, o salmista, como eu disse no início, ele estava com saudade de Jerusalém, ele estava com saudade do templo, porque lá ele estava com saudade do tabernáculo, o templo não estava ainda construído. Ele estava com saudade do templo, do tabernáculo, digo, e porque ele queria lá, porque lá era a habitação do Senhor. Mas nós que temos a certeza de que o Senhor Jesus disse que neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo, é a certeza de que ele diz: eu estarei com vocês todos os dias. Ele está em nós, porque nós somos o templo. Então vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então nós não estamos longe do templo, nós estamos com o Senhor, Ele está em nós. Então, se estamos passando por alguns momentos difíceis, o que nós temos é que dialogar com o Senhor. O salmista estava dialogando com a sua alma, o salmista estava dialogando com o seu interior. Nós temos que dialogar sim com o nosso interior, porque quem está em nós é o Senhor, nós somos o templo. Veja que coisa maravilhosa é viver no tempo da graça. Charles Spurgeon, que inclusive é citado pelo autor da lição desta revista que nós estamos estudando, desta lição que nós estamos estudando hoje, Charles Spurgeon diz o seguinte: a melhor coisa da vida é estar com Deus. E a segunda é desejar de Deus, porque ao estar com Deus, ao desejar Deus e ao encontrá-lo, podemos ser satisfeitos com tudo que Ele é para nós. O desejo do salmista era estar com Deus, e o salmista desejava por Deus, porque ao estar com Deus, ao desejar Deus e ao encontrá-lo, podemos ser satisfeitos com tudo que Ele é para nós. Quem tem o Senhor em si, quem de fato ama o Senhor, deseja-se estar com Deus, deseja estar na presença de Deus, deseja-se dialogar com Deus. E é como o salmista fazia. O salmista estava dialogando com a sua alma. E nós, com esse desejo de estar com Deus, esse desejo de desejar Deus, faz com que nós possamos conversar e faz com que nós possamos ser satisfeitos com tudo que Ele é para nós. Voltando ao Salmo 42, verso 3 a 5. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava.
Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador. Então coloque a esperança em Deus. Quantos estão abatidos com a situação de quarentena, como já comentamos há pouco, né? Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, de 5 a 7, ele diz o seguinte: pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma. Conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe ministraram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Olha, o salmista, ele estava sofrendo, sim, uma situação de conflitos externos e de temores internos. Observe que os seus inimigos perguntavam: onde está o seu Deus? Mas aí Paulo aqui diz: Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito e não apenas com a vinda dele. O salmista buscou a sua consolação no dialogar com a sua alma, ressaltando a sua confiança em Deus. Espera em Deus, descansa em Deus, ó minha alma, pois ainda o louvarei. Então, o salmista coloca toda a sua confiança em Deus, e é o que nós devemos fazer. Está com a alma abatida, coloque a confiança em Deus. Está com problemas nessa situação que nós estamos vivendo, coloque toda a confiança em Deus. Por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Voltando lá ao livro de Salmos, o Salmo 112, do verso 6 ao 8, diz: o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá mais notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final verá a derrota dos seus adversários. O salmista era um justo, ele estava sofrendo, ele estava numa situação de distância, ele estava saudoso, mas ele não tinha boas notícias, os inimigos zombando dele, mas o coração estava firme, estava confiante no Senhor. Aí ele dizia: espera em Deus, pois ainda o louvarei, porque ele tinha certeza de que no final ele veria a derrota dos seus adversários. Os inimigos o cercavam, mas ele confiava no Senhor, porque ele tinha certeza de que quem luta por nós é o Senhor. Momentos de quarentena, momentos difíceis sim para muitos, mas quem está lutando por nós é o Senhor. Ele não nos deixou desamparados e nem longe da sua casa, porque a sua casa somos nós. Ele está em nós. Ele se faz presente em nós. Lembra-se daquela música que diz: o Espírito Santo se move em você, ele está em você e intercedendo com gemidos, fazendo gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber o quanto você é importante para Deus. Então, o Senhor se faz presente em nós. Apesar da situação difícil, o salmista permanecia firme na fidelidade do Senhor, na fidelidade de Deus. Ele permanecia firme na fidelidade de Deus, a sua confiança, a sua fé no Senhor, apesar das lutas, apesar do sarcasmo, apesar de todo o deboche que ele estava sofrendo, a sua fé estava firmada no Senhor e inabalável. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 8, verso 35 a 39, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido
de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha, quem nos separará do amor de Cristo? O salmista, ele estava passando por tribulação. O salmista estava passando por angústia. O salmista estava passando por perseguição. Estava cercado por inimigos que debochavam dele. E aí, Paulo aqui nos dá o mesmo exemplo. Em momentos de dificuldade, em momentos de sofrimento, em momentos de pandemia, em momentos de quarentena, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é a nossa firmeza. A alma está abatida, lembre-se, nada pode separá-la do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A alma está abatida, você está em Cristo, porque não será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Aí eu volto lá, como está escrito, sempre que o apóstolo Paulo, qualquer outro autor bíblico, diz como está escrito, você pode procurar na Bíblia que você vai achar de onde ele tirou isso. E Paulo diz aqui, como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. E era esta situação que estava vivendo o salmista lá no norte, lá acima do Jordão, longe de Jerusalém. Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Então, ele diz lá, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. De onde que ele tirou isso, como está escrito? Ele foi buscar lá, olha como o apóstolo Paulo conhecia bastante a palavra de Deus e como ele embasava bastante a doutrina, os seus ensinamentos na Bíblia, que era na época que ele tinha, que era o Velho Testamento. Ele foi buscar isso lá no Salmo 44, verso 22, que é um salmo dos filhos de Coré, que é justamente o autor, que são justamente os autores dos Salmos 42 e 43. Logo a seguir vem o Salmo 44. Aí ele diz, contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Paulo então vai dizer lá, como está escrito. Então Paulo vai escrever isso lá aos Romanos, veja aqui, Paulo vai escrever aos Romanos, quem nos separará do amor de Cristo? Paulo vai então nos ensinar, pegando fundamentos lá do Salmo 44, para dizer o seguinte, olha, nós somos sim considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Paulo então diz, mas nada pode nos separar do amor de Cristo. Paulo busca isso para nos mostrar, sim, que a igreja de Cristo, ela pode passar por momentos difíceis. O crente em Cristo pode ter momentos, sim, de abatimento da alma. O crente em Cristo pode ter, sim, momentos de tristeza da alma, momentos de angústia, momentos de sofrimento, mas nada pode separá-lo do amor de Cristo. Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei, porque te abate dentro de mim, ó minha alma, porque estás triste. Espera em Deus, as minhas lágrimas me alimentam de manhã e de noite, as minhas lágrimas são o meu café da manhã, as minhas lágrimas são o meu jantar, mas espera em Deus, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eis a razão da perseverança do crente em Jesus Cristo. A razão é nada pode separá-lo de Cristo, nada pode afastá-lo do Senhor. Salmos 42, verso 11, então voltando lá, porque você está assim tão triste, minha alma? Porque está assim tão abatida dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus.
A misericórdia do Senhor se faz presente em todo o tempo. A misericórdia do Senhor se fez presente lá com o salmista, longe da sua terra. A misericórdia do Senhor se faz presente conosco aqui hoje. E a misericórdia do Senhor se fará presente a cada dia, porque o Senhor Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Então, meu irmão, veja só, voltando ao Salmo 42, verso 8. Concede-me o Senhor o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Então, o salmista fazia o quê? Não há remédio melhor para uma alma abatida do que a oração. Em meio ao sofrimento, em meio ao abatimento da alma, ele ora ao Senhor. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor. De dia, de noite, esteja comigo a sua canção. Lembre-se que ele dizia que as suas lágrimas eram o seu alimento de manhã e à noite. Aí ele ora, conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia. De noite, esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Nós temos vida em Cristo e vida abundante. Podemos sim passar por um momento de dificuldade, mas nada é capaz de tirar esta vida abundante que nós temos no Senhor, porque nós temos uma grande arma que o Senhor nos deu, uma grande ferramenta que é justamente dialogar com o Senhor. O salmista estava dialogando com a sua alma e ao mesmo tempo que também ele orava ao Senhor. Nós podemos sim dialogar com o Senhor, nós podemos sim conversar com o Senhor e nisso nos é possível por meio da oração. Não há remédio melhor para uma alma abatida do que a oração. Salmo 57, verso 3, o salmista diz: dos céus ele me envia a salvação. Põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Deus é fiel, Deus não falha. Deus está conosco sempre. Jesus Cristo teve os seus momentos de abatimento da alma. Lembre-se que em tudo nós temos um exemplo em Jesus Cristo. Ele que era Deus se fez um de nós, se humilhou e veio ao mundo. O Emanuel vive entre nós, foi perseguido, teve momentos de abatimento da alma, morreu na cruz do Calvário. O Senhor Jesus passou por sofrimentos. E o que ele faz então? Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste. No momento mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Este é o cenário de quando Jesus vai para o jardim do Getsêmani, que a morte, a cruz se aproximava, logo depois ele seria traído e Jesus se retirou para orar e levou consigo alguns discípulos. E diz: fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus estava passando por um abatimento da alma. E o que Jesus fez? Jesus foi dialogar com o Pai. Nós não podemos viver sem dialogar com o Pai. Nós não podemos ter vida cristã de amadurecimento, de crescimento, vida fortalecida, se não tivermos momentos de comunhão com o Pai. Porque se não tivermos, quando vierem sim momentos em que a alma pode ser abatida, aí sim seremos derrotados. Mas quando estamos em Cristo, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O Senhor Jesus teve sim momentos de abatimento da sua alma, ele teve momentos de grande dor, ele estava, assim como o salmista estava longe do templo, o Senhor Jesus desceu da sua glória e ele estava longe, ele veio para sofrer essa distância imensa da sua casa, porque ele deixou a sua glória. Ele fez isso por amor de nós. E no fazer isto, ele vai à cruz, mas nos deixa um grande exemplo, o exemplo da oração, porque Jesus teve muitos momentos de abatimento da alma. E o que Jesus fazia? A semelhança do salmista, o Senhor Jesus orava e nos deixou esta grande lição. O salmista, então, tem sede de Deus e anseia por vê-lo, né? Olha, voltando ao Salmo 42, verso 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus?
Aí, indo lá para João, capítulo 14, verso 9, o Senhor Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Nós, então, que temos o Senhor Jesus Cristo, nós temos o Pai. Se alguém chegar para nós e perguntar: onde está o seu Deus? O nosso Deus não está num templo lá longe em Jerusalém, não. O nosso Deus está em nós, porque Jesus está em nós. E quem vê o Senhor Jesus Cristo, vê o Pai. Então, se nos fizerem a pergunta: onde está o seu Deus? O meu Deus, Ele está em mim, Ele habita em mim, porque eu sou o templo do Espírito Santo, eu fui comprado pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Então, voltando lá a Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, ele diz: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Que é a imagem de Deus. Lá, longe de Jerusalém, os inimigos perguntam ao salmista: onde está o seu Deus? E semelhantemente, nesta época que estamos vivendo, muitos não conseguem enxergar, porque deixaram-se cegar pelo Deus desta era, o Deus deste século, para que não enxergue a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E nós, que pela graça fomos salvos, nós temos esta luz e Cristo pode ser enxergado em nós, porque Cristo é a imagem de Deus e Ele habita em nós. Logo, nós somos templo do Senhor Jesus, do Senhor Deus. Sim, é possível que a alma esteja passando por momentos de abatimento, digo, neste período de quarentena, mas nunca estamos longe da presença do Senhor, porque Ele se faz presente em nós. Nós somos o templo, Ele habita em nós, então nós podemos louvar ao Senhor. Indo para a versão da Bíblia, a Mensagem, que é de Eugene Peterson, uma Bíblia da Editora Vida, que o pastor Renato gosta muito de citá-la, olha como fica o final do Salmo 42, o verso 11. Por que você está deprimida, minha alma? Era esta a situação do salmista. E qual foi a solução que o salmista tinha? Dialogando com a sua alma e buscando e conversando com o Senhor. Porque chora de melancolia, porque chora de saudade. Por quantos estão passando por momentos de melancolia, como já falei, distante de familiares, distante dos irmãos da igreja, saudosos do culto. Mas o que o salmista nos diz? Olha nesta versão: olhe para Deus e logo o louvará outra vez. Ele põe um sorriso no meu rosto. É que o salmista dizia: olha, eu vou voltar a sorrir. Ele é o meu Deus, Ele está conosco. O meu Deus é o Deus que não falha, o meu Deus é fiel, o meu Deus é Deus presente. Então, meu irmão, muitos estão de fato passando por momentos de abatimento na alma, mas o que nós devemos nos lembrar: o Senhor não nos deixa sós. E nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem fome, nem tribulação, nem espada, nem nudez, nem perseguição, nem o inimigo que chega e pergunta onde está o seu Deus, porque o nosso Deus está em nós. Então, por que você está deprimida, minha alma? Porque chora de melancolia? Sabe qual é o remédio? Olhe para Deus. Como olhar para Deus? É colocar a confiança em Deus, é buscá-lo por meio da oração, e logo louvará outra vez. Ele põe um sorriso no meu rosto, Ele é o meu Deus. Meu irmão, que Deus nos abençoe e que a nossa confiança esteja sempre firmada, colocada no Senhor, porque Deus não falha e Deus não está longe. Está passando por um momento de dificuldade? Isso vai passar e daqui a pouco estaremos todos juntos louvando ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Fiquemos então com essa palavra da lição de hoje. Domingo que vem estaremos de volta e que eu desejo, meu irmão, que você tenha uma semana, meu irmão, minha irmã, que vocês tenham uma semana abençoadíssima e que vocês possam viver nesta alegria do Senhor e sempre dizendo, dialogando com a alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei, porque Ele é o meu Deus.
Que o Senhor o abençoe, fique na paz do Senhor e até o próximo domingo. Amém.